Bem-vindo ao Esquizo. Reflexões sobre sociedade, cultura, saúde mental e artes. Esquizo, um podcast inquieto, com Antônio Tonin. No episódio de hoje, o medo de si e o medo do outro. Não nos assustemos com o medo. Sempre vivemos sobre sua batuta. O medo é o principal instrumento de dominação. É o medo da morte que confere poder às armas e também às religiões. O medo é a tática de todo regime totalitário. É o medo do desemprego que possibilita o poder do patrão e o capital se sobrepor ao trabalho. O medo é um instinto básico cantado e propagado pela psicologia evolucionista como uma das funções biológicas geneticamente programadas para a preservação da espécie. Encontramos o medo no rato, o medo no gato, o medo na zebra e o medo em nós. O medo nos livra de ser picado por cobras, ser devorado por leões, ser atropelado ao atravessar avenidas movimentadas ou ao nos depararmos com abismos intransponíveis. Outros psicólogos, os comportamentalistas, nos ensinam que, apesar das determinações biológicas, aprendemos a ter medo. Um bebê de meses não tem medo de nada, pois desconhece tudo. Desconhece o fogo, desconhece o veneno da víbora, desconhece a voracidade das feras, os perigos do abismo, desconhece a morte. O seu medo rudimentar e geneticamente programado se restringe a reações assustadas ao barulho alto e inesperado. Tá! Se vocês levaram um susto agora, é porque estão geneticamente programados para ter medo. No entanto, também aprendemos a ter medo. Não temos medo quando não conhecemos os perigos, mas temos medo do desconhecido. Aprendemos inclusive a ter medo do que não nos ameaça. Que o diga as baratas, mortas injustamente pelo medo injustificável, a não ser pelo asco. Do mesmo modo que aprendemos a ter medo para sobreviver, aprendemos a lidar e enfrentar os medos, também para sobreviver. Como os encantadores de cobras, os domadores de leões, ainda bem que estes não existem mais. Ou as crianças e adolescentes que vivem nas ruas das grandes cidades e trançam habilidosamente entre os carros, pena que estas ainda existam. Ou mesmo os alpinistas que desafiam os abismos. Todos estes aprenderam a lidar com o medo, pelo desejo ou pela necessidade de desenvolver estratégias que lhes proporcionam algum tipo de segurança, ainda que o risco eminente de morte continue sempre rondando suas ações. Agora, primeira metade de 2020, e ainda estamos nessa metade no final de 2021, o medo é um espectro que ronda o mundo, corações e mentes. O medo do que não podemos ver pelos próprios olhos, mas que sabemos de sua existência pelas mortes que carrega e pelo que nos ensina os sequenciamentos genéticos. Mas o pior medo vem daquilo que olhamos, mas não conseguimos ver. Ver tudo que se olha é uma arte, como há muito nos ensinou Augusto Boal, mas muitos também têm medo da arte. O medo é um mecanismo usado por aqueles que têm transtorno de personalidade antissocial, os chamados psicopatas e sociopatas, para impor respeito e violação aos direitos e subjugar as suas vítimas. O medo é a estratégia de manutenção do patriarcado. É o medo do desemprego que dá poder ao desempenho, o fazer sempre mais, se superar. Através da sutil imposição do medo, maximiza-se o lucro e aumenta a produtividade. É o mesmo medo que possibilita as milícias extorquir comerciantes e cobrar taxa de moradores. Sempre vivemos sobre o medo, e através do medo
fomos abusados em nossa dignidade. O mesmo medo que transformou medrosos em perversos. A perversidade que agora exige ainda mais produtividade em confinamento. A perversidade que não permite à classe média e alta abrir mão de suas empregadas domésticas, porque tem medo de ter que trabalhar em home office, pelo medo de perder o emprego e ainda fazer faxina, sua própria comida e cuidar dos filhos, coisa que os pobres sempre fizeram. O medo dos ricos que não sabem como irão cuidar de suas piscinas, manter seus lucros e serviçais. O medo é o que mantém os alunos das escolas particulares estudando em confinamento, não pelo medo da defasagem de conteúdo em um suposto ano perdido, mas o medo das escolas de perder os alunos. O medo de perder os clientes, o medo dos entregadores, motoristas, balconistas e repositores de perder o emprego, os faz conviver com o medo do vírus. O medo de perder o emprego é maior que o medo da morte. O medo dos enfermeiros, profissionais de saúde e médicos, os quais prometeram consagrar a vida a serviço da humanidade e que agora têm o mesmo medo dos pacientes. Estamos agora, mais do que nunca, diante do dilema do medo. Os perversos continuarão a usá-lo para impor a sua dominação. Os CEOs e gerentes continuarão a impor sua lógica do lucro acima da vida, ainda com mais virulência e destreza. Os justos estarão ainda mais solidários no medo, mas todos, sem exceção, sentirão medo quando a falta de ar entrar por suas janelas. O ar que não se pode vender, o ar que não se pode comprar. Para acesso ao texto desse podcast, informações, links e ficha técnica, acesse antoniotoni.com.br. Esquizo Podcast. Obrigado pela sua atenção.